Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar com a turma do terceiro ano. Nossa aula é de língua portuguesa. Bom, pessoal, aqui no cantinho tem o nosso QR Code. Como vocês já sabem, ele vai levar vocês para o nosso canal do YouTube. E lá terá todos os nossos vídeos das nossas aulas. Assim, sempre que você tiver dúvida, é só ir lá e assistir a aula de novo. Não é legal? Então, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos continuar com as nossas aulas sobre cantigas e quadrinhas. A aula que nós vamos fazer hoje é a aula número 5. Então, o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos ler e revisar quadrinhas feitas por um grupo de crianças. Então, nós vamos seguir as nossas atividades lá no nosso livro Aprender Sempre, volume 2. E na atividade 1 da aula 5, a gente vai fazer o quê? Uma leitura de umas quadrinhas que foram feitas por crianças do segundo ano. Vamos ler a consigna para a gente ver do que se trata, então, a nossa atividade? Os estudantes do segundo ano estão escrevendo algumas quadrinhas para o livro da turma. Eles precisam de ajuda para rever a escrita de algumas palavras. Vamos ajudá-los? Encontre as palavras que precisam ser revisadas e as escreva ao lado de forma correta. Bom, então aqui na tela nós temos a primeira quadrinha e aqui nós temos a forma como ela está escrita, né? Como as crianças do segundo ano escreveram. Então eu vou ler com vocês e depois a gente vai começar a pensar sobre a escrita das palavras, tudo bem? Vamos lá então. Guardei bem guardadinho sua carta para mim. Lá dentro você dizia que seu amor nunca tem fim. Será que essa quadrinha foi escrita da maneira que eu li? Tem algumas palavras que estão escritas diferente da forma que eu li? Vamos acompanhar de perto cada verso dessa quadrinha? Então, agora vamos no primeiro verso? Vamos ler como é que eles escreveram guardei bem guardadinho. Tem alguma coisa estranha aqui, porque eu preciso escrever guardei. Então, aqui está escrito guardei? Não. Está escrito guardei. Aqui está escrito guardadinho? Não. Está escrito guardadinho. O que eu vou precisar fazer para mudar a escrita e corrigir para os alunos do segundo ano? Então, guardei. Entre o G e a letra A tem mais uma letrinha. Olha o som, ó. Guardei. Então, para eu consertar guardei e guardadinho, eu preciso colocar a letra U aqui no meio. Então, G, U e depois o A. Aqui, a mesma coisa. G, U e A. Então, o nosso primeiro verso vai ficar assim. Agora está bem melhor, ó. Guardei bem guardadinho. Agora, nós já corrigimos as palavras do primeiro verso. Vamos para o segundo? Sua carta para mim. Bom, aqui, como a gente está vendo, não encontramos nenhum problema. Então, a gente vai manter esse verso. Vamos para o verso 3. Lá dentro você dizia. E aqui, que nós temos o dizia escrito com S. Nesse caso, nós estamos falando do verbo dizer e ele é escrito com a letra Z. Então, a palavra dizia está errada. Nós vamos trocar e vamos colocar a letra Z no lugar. Agora sim, ó.
Lá dentro você dizia, olha a letra Z aqui. E vamos para o último verso. Que seu amor nunca tem fim. Será que está escrito fim aqui? Temos a letra V. A letra V e a letra I não tem som de fi, tem som de vi. Então, não é essa letra. Então, para fazer fi, eu vou usar a letra F. Então, essa palavrinha vai ficar assim, ó. Que seu amor nunca tem fim. Então, corrigimos os 4 versos dessa quadrinha. Mas tem mais quadrinhas para a gente corrigir. Vamos para a próxima? Na próxima quadrinha, nós temos aí, tem algumas palavras que também estão escritas meio estranhas. Está faltando coisa. Vamos ver então? Eu vou ler para vocês como deveria ser e depois a gente lê como está escrito. Pode ser? Passa carro, passa avião, só não passa a saudade que mora no meu coração. Vamos então, linha por linha, verso por verso da nossa quadrinha, procurando as palavras que estão escritas de maneira errada. Passa carro. Se eu for ler da maneira que eles escreveram, eu vou ler pasa caro. Então, tem algumas palavras aqui, as duas, né, que nós vamos precisar corrigir. Primeiro, vamos pensar aqui, o passa. Nós já aprendemos que quando eu quero o som do S no meio de uma palavra entre duas vogais, eu preciso colocar 2 S's, né? Nós já fizemos aula sobre isso. Tem, inclusive, lá no nosso canal do YouTube. Então, um S só, ele vai ficar com o som do Z. Então, ao invés de eu escrever passa, eu escrevi pasa. Então, as crianças fizeram essa parte errada. E aqui o carro. Carro. Também tivemos aula sobre o uso da letra R. Quando eu quero que ela tenha um som forte entre duas vogais, eu preciso usar 2 letras R. Então, o nosso primeiro verso vai ficar assim, ó. Passa, olha os 2 S's aqui, carro, olha os 2 R's aqui. Né? Então, sempre que eu quiser um som do S, mesmo entre duas vogais, 2 S's. E o som forte do R, entre duas vogais, eu preciso do RR. Vamos para o próximo verso. Passa avião. Veja que aqui aconteceu o mesmo problema com a palavra passa. Então, nós já sabemos que precisamos de 2 S's entre duas vogais para ter esse som do S, né? O de sa e não de za. Avião. Esse som ficou meio estranho. Aqui na palavra avião, o final, que tá o problema? Por quê? Porque aqui eu não vou terminar com eu preciso terminar com a letra O e com o tio sobre o A. Então, nós vamos corrigir passa e vamos corrigir avião. Então, fica assim o nosso verso. Passa avião. Os 2 S's da palavra e ó, avião. Então, aqui nós usamos o A, o O e o tio para fazer a palavra da escrita correta. Terceiro verso. Só não passa a saudade. Temos o problema novamente aqui na palavra passa. Que se nós corrigirmos, vai ficar da seguinte forma. Só não passa a saudade. Então, novamente, entre duas vogais. Para não ter o som do Z,
colocamos 2 S's. E o último verso, para a gente terminar, o último verso dessa quadrinha. Que mora no meu coração. Aqui nós temos um problema na palavra coração. Então, nós temos os 2 S's que dão esse som para a gente. Só que a palavra coração, ela não é escrita com 2 S's. Ela é escrita com C cedilha. Então, olha ela aqui como ela é escrita. É o C cedilha. Então, agora nós conseguimos corrigir a nossa quadrinha. Vamos ler da maneira correta? Passa carro, passa avião. Só não passa a saudade que mora no meu coração. Anotaram tudo bonitinho aí no livro de vocês? Que agora nós vamos para a próxima. Nossa próxima quadrinha, eu vou ler como deveria ser e depois a gente lê como é que está escrito, tá bom? Quando você me pergunta a que horas vou dormir, te respondo rapidinho, que o sono está por vir. Então, aqui vamos começar novamente pela primeira linha, pelo primeiro verso. Então, aqui, quando? Aqui nós já podemos encontrar um problema na primeira palavra. Por quê? Sempre que eu for usar a letrinha Q, ela precisa estar acompanhada da letra U. Então, sempre eu preciso colocar o Q e a letra U, as duas letras juntas. Eu não posso colocar a letra Q e essa vogal já direto. Então, eu preciso que a letra U esteja aqui no meio para depois eu colocar o A. E aqui, ó, você está escrito certo, me também está escrito certo. Agora aqui está escrito pergunta. Mas não é pergunta que eu falo, é perguntar. Com o T do tatu, não é mesmo? Então, o nosso verso vai ficar assim. Quando você me pergunta, olha aqui a letra U junto com a letra Q. Sempre, pessoal, sempre a letra Q, ela precisa da letra U junto com ela, tá bom? Então, vamos para o próximo verso. A que horas vou dormir? Olha o que aqui de novo. O que eu preciso fazer com esse que? Colocar a letra U junto com ele. Vou dormir. Dormir, mas não é dormir com o D da palavra dado e não com o T do tatu? Então, vamos corrigir aqui também. Dormir. E o verso fica assim. A que horas vou dormir? Vamos para o próximo verso? Te respondo rapidinho. Aqui está tudo certo, não teve problemas. E no último verso, que o sono está por vir. Também está escrito certo. Tivemos só problema no primeiro que. Tá certo, pessoal? Bom, então agora nós temos a atividade 2. O que nós vamos fazer na atividade 2? Nós vamos escrever algumas dicas das palavras que estavam escritas erradas, né, para as crianças do segundo ano. Então, aqui eu separei algumas palavras para vocês darem essa dica. Vocês vão relembrar o que nós conversamos na nossa aula para poder escrever uma dica para a palavra guardei. Se você fosse falar para a criança que precisa corrigir, que ela não escreveu guardei, ela escreveu guardei, o que você ia dizer para ela? Como nós na nossa aula corrigimos essa palavra? Você vai escrever essa dica aqui. A palavra carro.
Qual é a dica? Também falamos dessa dica na nossa aula. Você vai escrever essa dica aqui. A palavra passa. Falamos dessa dica. Como que eu sei que eu vou usar 2 S's? E na palavra que e na palavra quando? Também tem uma dica, que é aquela dica sobre a letra Q. E que eu preciso ter sempre junto com ele, para eu poder escrever as minhas palavras. Vocês vão anotar aí no livro de vocês, tá? Se for preciso, assiste novamente a nossa aula lá no canal do YouTube. Anota direitinho para fazer bem certinho para mostrar para sua professora. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!